Na verdade, existe um problemaço aí no meio. E quando eu falo um problema, é um problema grande. E que, vou te falar, a gente tende a fazer isso muitas vezes sem de fato refletir sobre isso que vou te trazer agora. O que acontece? Antigamente, quando você não tinha a internet, você podia ser facilmente o melhor padeiro da sua rua. Você podia ser talvez até o melhor padeiro do seu bairro. E seja lá o que for que você fosse ou fizesse, você poderia ser o melhor, já que estava competindo com menos pessoas, né, digamos assim, nas redondezas ali. Hum, então, você podia se comparar com as pessoas e muitas vezes se sentir, né, alguém com um certo mérito maior, ou seja, alguém melhor naquilo que faz, se comparado àqueles que estão ao seu redor. Logicamente, essa pessoa ela tem um senso de realização maior porque ela é melhor, né? E ser a melhor é bom. De uma certa forma, a gente se orgulha de nós mesmos. O problema é que a internet ela aproximou todo mundo. Então, muitas vezes, o parâmetro de comparação que você tinha era a sua vida, com a vida daquela fulaninha que mora em frente à sua casa, com a vida daquela ciclaninha que você conhece que mora lá no mesmo bairro que você. E vocês muitas vezes tinham a vida muito parecida. Vocês dois moravam no mesmo lugar. E, logicamente, a comparação não tinha uma grande discrepância. Mas com o advento da internet, isso mudou. A internet te aproximou de todo mundo, ela te aproximou dos famosos, ela te aproximou das grandes celebridades, ela te aproximou de pessoas que a sociedade considera como pessoas vitoriosas, como pessoa do alto escalão, como pessoas que de fato venceram na vida. E, logicamente, você passou a ter parâmetros de comparações um pouco mais discrepantes, bem discrepantes. Então você morava lá, você se comparava com a garotinha da sua rua, você se comparava com o cara, né, ali da sua rua que conseguiu um emprego melhor, né, mas que de uma certa forma não era algo tão discrepante se comparado a você. Só que agora você basicamente está se comparando com a menina cujas férias dela é na Grécia, né? A menina que, somando a renda dela com a do marido, passa R$ 1 milhão. Então, né, com a menina que basicamente é a melhor do mundo, naquilo que faz, e não há ninguém que se compare. Então a verdade é que essas comparações muito discrepantes que as pessoas passaram a fazer, isso de uma certa forma bateu muito elas. Por quê? Porque passaram a se sentir perdedoras. Quando eu olho uma pessoa que venceu, vai ter aquela parcela de pessoas que vão ficar felizes com, ah não, o cara venceu, mas vai ter outro tipo de pessoas que não necessariamente vão ficar tristes porque o cara venceu, mas vão ficar tristes porque elas não venceram. Ou seja, elas estão se comparando com aquela pessoa. Se aquela pessoa venceu e eu estou tão distante dela, é porque ela é um vencedor e eu sou um perdedor. Então eu começo a me achar um perdedor.
em comparação àquela pessoa que é a vitoriosa, né? O cara best-seller, que vendeu mais 300 bilhões de cópias exemplares dos seus livros, né? O cara que já vendeu uns 3 milhões, né, em cursos, em treinamentos, né? O cara que fez o escarcéu, né? Então, você, de uma certa forma, se compara com esse tipo de pessoa, que não necessariamente mais é aquele cara, seu vizinho, né? Ou aquele cara que mora ali no seu bairro, mas é uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, mas que você, por meio da internet, acompanha a vida dessa pessoa. E, logicamente, você se sente um perdedor. E isso acarreta em uma produção de estados depressivos. Por quê? Porque, logicamente, as pessoas também querem vencer. As pessoas querem ser felizes. As pessoas querem um estilo de vida muito melhor. As pessoas querem sentir que venceram. Sentir o sabor daquilo que é a vida de um vencedor. Quer ter acesso, os homens querem ter acesso às melhores mulheres, à melhor comida, à melhor moradia, ao melhor esporte, às melhores condições de vida, as melhores cidades, as melhores mesas, ou seja, os melhores lugares aonde lá e também estão outros homens vencedores, como ele, e que eles basicamente vão compartilhar aquela sensação de vitória, né? Os homens querem ter acesso a isso, assim como as mulheres querem também ter acesso a grandes homens, né? Querem ter acesso muitas vezes aos artigos luxuosos, como as bolsas da Louis Vuitton e os perfumes da Chanel, não é? E, logicamente, o que leva essas pessoas a terem acesso a essas coisas? É a vitória? É o vencer? Mas às vezes a gente fica pensando que a vitória ela está no alcance de todos. Tudo bem, né? E de uma certa forma é verdade. A vitória, ela de uma certa forma pode até estar no alcance de todos. Mas a verdade é que tem alguns que estão mais próximos dela e outras que estão mais distantes. A vitória ela até pode estar no alcance de todos, mas tem alguns que está a 3 quilômetros da vitória, tem outros que está a 300 quilômetros da vitória, né? E acontece de que muitas vezes o cara que está a 300 quilômetros da vitória está se comparando com o cara que está a 3 quilômetros da vitória. É uma comparação bem injusta, não é verdade? O cara que está a 300 quilômetros da vitória terá que correr de uma forma quase que impossível para alcançar o cara que está a 3 km da vitória. E a verdade é que o cara que está a 300 quilômetros da vitória vai se frustrar com essa corrida, porque ele vai tentar, ele vai tentar, ele vai tentar, ele vai tentar, e em um determinado momento ele vai sentir que não dá e ele vai parar. E então, quando ele vê o cara que estava a 3 quilômetros da vitória chegar na vitória, ele vai se sentir um perdedor. Mas em nenhum momento ele para pensar: peraí, nós não éramos as mesmas pessoas. Não, nós não somos as mesmas pessoas. Este cara, ele estava a 3 quilômetros da vitória. Eu estava a 300.
quilômetros da vitória. E muitas vezes aquele cara tinha um bom carro, mas eu só tinha minhas pernas. Em nenhum momento esse cara para pensar isso. Que de uma certa forma estaria para ele uma lucidez. Agora, por que ao invés de ficar me comparando com o cara que estava a 3 quilômetros da vitória, eu não me comparo comigo, que estava antes a 500 quilômetros da vitória, mas que agora está a 300 quilômetros da vitória. Eu já avancei 200 km. Esse é um parâmetro de comparação um pouco difícil de se fazer. Porque quando você vê essas pessoas vencendo, você fica imaginando, nossa, eu deveria estar lá também. Eu queria estar lá também. E logicamente você não percebe seus avanços. Tudo que você percebe é que alguém está lá e você está aqui e só. A facilitação, né, o fato de fato haver essa facilidade que a internet nos proporcionou de nós acompanharmos a vida de outros seres, arrebentou com a gente. Arrebentou com a gente. O maior serviço, um dos maiores serviços que as redes sociais prestaram foi de fato o entristecimento generalizado. Por quê? Porque no mundo onde os vencedores são condecorados, adorados, amados, prestigiados, e os perdedores são envergonhados, entristecidos, xingados, menosprezados, logicamente você vai querer ser o vencedor. O problema é que, para alguns, a vitória ela está mais próxima. Para outros, a vitória está mais distante. E acredite, inevitavelmente você vai se comparar. Inevitavelmente você vai se comparar. Hoje você pode ter acesso aí ao Instagram da filha do Donald Trump. E aí você vai ver, nossa, a filha do Donald Trump venceu. Só que a filha do Donald Trump teve as mesmas condições que eu tive as mesmas condições que ela. Então, peraí, essa comparação está completamente errada. A filha do Donald Trump era completamente diferente de mim. Tivemos condições e oportunidades distintas. Então essa comparação não é válida. E eu preciso me atentar para isso. É por isso que uma das melhores coisas que você pode fazer, para de seguir pessoa. Para de seguir pessoa e ao invés de ficar seguindo gente, segue a tua própria vida. Dentro do teu tempo, das tuas capacidades e dos teus avanços.